O caso de Phoebe Ansuk é um dos mistérios mais discutidos e controversos da Austrália. Em 2 de dezembro de 2010, Phoebe foi encontrada morta dentro do poço de lixo do luxuoso prédio de apartamentos onde vivia com o namorado, Anthony Ampel, em Melbourne. Ela tinha apenas 24 anos e a forma estranha e perturbadora em que foi encontrada levantou questões e teorias complexas. O caso foi inicialmente classificado como um trágico acidente e algumas pessoas acreditavam até que teria sido um suicídio. No entanto, os detalhes do ocorrido e o contexto ao redor de sua morte têm levantado questões e gerado debates sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Phoebe era uma jovem com uma personalidade forte e carismática, mas também enfrentava desafios com a saúde mental e o abuso de substâncias. Em entrevistas, amigos e familiares a descreveram como alguém de alma criativa, cheia de vida, mas com momentos de intensa tristeza e conflitos internos. Ela vinha enfrentando dificuldades em seu relacionamento com Anthony, um homem mais velho e bem-sucedido, o que parecia acrescentar um nível de complexidade à sua vida pessoal. Algumas pessoas próximas relataram que Anthony podia ser controlador e que o relacionamento deles tinha momentos de tensão, apesar de Phoebe também demonstrar amor por ele. No entanto, a vida dela parecia cheia de nuances, e é difícil determinar com precisão como esses fatores poderiam ter influenciado os eventos que se seguiram. No dia da morte de Phoebe, câmaras de segurança a capturaram saindo e voltando para o apartamento em momentos diferentes. Seu comportamento foi descrito como incomum e, embora ela parecesse visivelmente alterada, algumas pessoas consideram que as ações dela não condizem com alguém que planeja se machucar. Mais tarde naquele dia, ela foi encontrada dentro do compactador de lixo, o que deixou muitas perguntas sem respostas. O mais intrigante é o fato de que, para chegar ao poço de lixo, Phoebe teria que ter aberto uma pesada porta corta-fogo, escalado a beirada e, então, entrado por uma abertura estreita, caindo diretamente no compactador. O que para muitos parecia improvável que fosse uma escolha deliberada. A investigação inicial concluiu que a morte de Phoebe foi acidental, sugerindo que ela estava intoxicada e teria caído no poço. No entanto, a quantidade de álcool e pílulas encontradas em seu corpo levanta dúvidas sobre sua capacidade de realizar movimentos complexos e coordenados. Especialistas e investigadores independentes questionaram a possibilidade de que alguém nas condições em que ela se encontrava pudesse abrir aquela porta e subir até o compactador. Esses detalhes levaram a família de Phoebe a suspeitar que a investigação inicial tivesse sido superficial, deixando de explorar a fundo outras possibilidades. Um dos pontos mais polêmicos envolve Anthony Ampel, o namorado de Phoebe. Ele foi uma das últimas pessoas a vê-la viva e, segundo relatos, parecia ansioso para aceitar a explicação de que teria sido um suicídio. Em um e-mail que enviou à família de Phoebe após sua morte, Anthony expressou pesar, mas também parecia distanciar-se emocionalmente do que havia acontecido. Esse comportamento levantou suspeitas e gerou especulações sobre sua possível ligação com a morte dela. Embora a polícia não tenha encontrado evidências que o incriminassem, para alguns a rapidez com que o caso foi fechado e a falta de um exame mais rigoroso deixaram a sensação de que havia algo mais a ser investigado. Durante a investigação, a família de Phoebe contratou especialistas independentes, incluindo o renomado patologista professor David Ranson, que levantou preocupações sobre a conclusão de morte acidental. Ele observou que as feridas encontradas no corpo de Phoebe sugeriam que ela poderia ter sido empurrada ou colocada de alguma forma no compactador e não entrado voluntariamente. Outras evidências, como a posição dos pertences de Phoebe dentro do apartamento e a ausência de impressões digitais ao redor do poço de lixo, aumentaram ainda mais o mistério. Outro fator inquietante foi o tempo que levou para que a equipe de segurança do prédio encontrasse o corpo. Phoebe teria caído e sido fatalmente ferida, mas levou horas até que alguém percebesse o ocorrido. Este atraso levantou questões sobre o nível de segurança no edifício e sobre como ninguém teria notado algo tão perturbador em um espaço que, teoricamente, deveria ser monitorado. Isso levantou dúvidas não apenas sobre a segurança do prédio, mas também sobre como a investigação foi conduzida. Conforme mais detalhes vieram à tona, alguns começaram a acreditar que Phoebe poderia ter sido vítima de um crime encoberto. Entre as teorias, especula-se que alguém pode tê-la encurralado e, depois, forçado ou manipulado seu corpo para dentro do compactador, tentando disfarçar o ato como um acidente. Além disso, há o detalhe de que a análise dos telefones e computadores de Phoebe revelou mensagens e buscas que indicavam que ela queria fazer mudanças em sua vida, o que seria inconsistente com uma decisão de tirar a própria vida. Esses indícios contraditórios levantaram dúvidas sobre o estado emocional de Phoebe nos dias que antecederam sua morte e alimentaram teorias de que ela estava em um momento de transformação, talvez planejando se afastar de Anthony e iniciar uma nova fase. Sua família, em especial sua mãe, sempre acreditou que Phoebe não teria se colocado voluntariamente em uma situação tão extrema e que, mesmo com seus desafios pessoais, ela tinha sonhos e planos que não se alinhavam com a explicação de suicídio. A própria investigação forense levantou pontos questionáveis. Marcas e arranhões nas mãos e nos braços de Phoebe, por exemplo, indicavam uma possível luta ou tentativa de defesa. Esses detalhes, que poderiam sugerir uma intervenção de terceiros, foram aparentemente minimizados na análise oficial. Outro aspecto intrigante foi a falta de gravações de segurança que poderiam ter registrado momentos críticos nas horas antes da morte dela.
Embora existissem câmaras no edifício, algumas partes não foram filmadas ou estavam fora de funcionamento, o que deixou uma lacuna que nunca foi explicada de forma convincente. Esse apagão das câmaras alimentou teorias de que alguém poderia estar envolvido e talvez tivesse manipulado as gravações ou evitado ser registrado. O caso de Phoebe também destacou falhas no sistema de justiça australiano, especialmente na maneira como mortes suspeitas são tratadas. Após uma forte pressão pública, houve um inquérito sobre o caso, mas o verdito oficial permaneceu o mesmo, com as autoridades reafirmando que não havia provas suficientes para considerar a morte de Phoebe um homicídio. No entanto, a persistência da família de Phoebe em buscar respostas manteve o caso vivo na mídia e entre investigadores independentes. Com o tempo, o caso de Phoebe se tornou um símbolo para muitos, representando a luta de famílias que enfrentam barreiras ao tentarem descobrir a verdade sobre mortes suspeitas de entes queridos. Há também um impacto psicológico e emocional profundo nos familiares e amigos de Phoebe, que nunca tiveram um fechamento verdadeiro. Para sua mãe, pai e irmãos, a perda foi devastadora e agravada pela sensação de que as autoridades não exploraram todas as possibilidades. A cada ano, a família continua a fazer vigílias em homenagem a Phoebe, buscando manter viva a memória dela, ao mesmo tempo, esperando que um dia a verdade completa seja revelada. Mesmo anos após sua morte. O caso de Phoebe Ansuk é um dos mistérios mais discutidos e controversos da Austrália. Em 2 de dezembro de 2010, Phoebe foi encontrada morta dentro do poço de lixo do luxuoso prédio de apartamentos onde vivia com o namorado, Anthony Ampel, em Melbourne. Ela tinha apenas 24 anos e a forma estranha e perturbadora em que foi encontrada levantou questões e teorias complexas. O caso foi inicialmente classificado como um trágico acidente e algumas pessoas acreditavam até que teria sido um suicídio. No entanto, os detalhes do ocorrido e o contexto ao redor de sua morte têm levantado questões e gerado debates sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Phoebe era uma jovem com uma personalidade forte e carismática, mas também enfrentava desafios com a saúde mental e o abuso de substâncias. Em entrevistas, amigos e familiares a descreveram como alguém de alma criativa, cheia de vida, mas com momentos de intensa tristeza e conflitos internos. Ela vinha enfrentando dificuldades em seu relacionamento com Anthony, um homem mais velho e bem-sucedido, o que parecia acrescentar um nível de complexidade à sua vida pessoal. Algumas pessoas próximas relataram que Anthony podia ser controlador e que o relacionamento deles tinha momentos de tensão, apesar de Phoebe também demonstrar amor por ele. No entanto, a vida dela parecia cheia de nuances, e é difícil determinar com precisão como esses fatores poderiam ter influenciado os eventos que se seguiram. No dia da morte de Phoebe, câmaras de segurança a capturaram saindo e voltando para o apartamento em momentos diferentes. Seu comportamento foi descrito como incomum e, embora ela parecesse visivelmente alterada, algumas pessoas consideram que as ações dela não condizem com alguém que planeja se machucar. Mais tarde naquele dia, ela foi encontrada dentro do compactador de lixo, o que deixou muitas perguntas sem respostas. O mais intrigante é o fato de que, para chegar ao poço de lixo, Phoebe teria que ter aberto uma pesada porta corta-fogo, escalado a beirada e, então, entrado por uma abertura estreita, caindo diretamente no compactador. O que para muitos parecia improvável que fosse uma escolha deliberada. A investigação inicial concluiu que a morte de Phoebe foi acidental, sugerindo que ela estava intoxicada e teria caído no poço. No entanto, a quantidade de álcool e pílulas encontradas em seu corpo levanta dúvidas sobre sua capacidade de realizar movimentos complexos e coordenados. Especialistas e investigadores independentes questionaram a possibilidade de que alguém nas condições em que ela se encontrava pudesse abrir aquela porta e subir até o compactador. Esses detalhes levaram a família de Phoebe a suspeitar que a investigação inicial tivesse sido superficial, deixando de explorar a fundo outras possibilidades. Um dos pontos mais polêmicos envolve Anthony Ampel, o namorado de Phoebe. Ele foi uma das últimas pessoas a vê-la viva e, segundo relatos, parecia ansioso para aceitar a explicação de que teria sido um suicídio. Em um e-mail que enviou à família de Phoebe após sua morte, Anthony expressou pesar, mas também parecia distanciar-se emocionalmente do que havia acontecido. Esse comportamento levantou suspeitas e gerou especulações sobre sua possível ligação com a morte dela. Embora a polícia não tenha encontrado evidências que o incriminassem, para alguns a rapidez com que o caso foi fechado e a falta de um exame mais rigoroso deixaram a sensação de que havia algo mais a ser investigado. Durante a investigação, a família de Phoebe contratou especialistas independentes, incluindo o renomado patologista professor David Ranson, que levantou preocupações sobre a conclusão de morte acidental. Ele observou que as feridas encontradas no corpo de Phoebe sugeriam que ela poderia ter sido empurrada ou colocada de alguma forma no compactador e não entrado voluntariamente. Outras evidências, como a posição dos pertences de Phoebe dentro do apartamento e a ausência de impressões digitais ao redor do poço de lixo, aumentaram ainda mais o mistério. Outro fator inquietante foi o tempo que levou para que a equipe de segurança do prédio encontrasse o corpo. Phoebe teria caído e sido fatalmente ferida, mas levou horas até que alguém percebesse o ocorrido. Este atraso levantou questões sobre o nível de segurança no edifício e sobre como ninguém teria notado algo tão perturbador em um espaço que, teoricamente, deveria ser monitorado.
Isso levantou dúvidas não apenas sobre a segurança do prédio, mas também sobre como a investigação foi conduzida. Conforme mais detalhes vieram à tona, alguns começaram a acreditar que Phoebe poderia ter sido vítima de um crime encoberto. Entre as teorias, especula-se que alguém pode tê-la encurralado, depois, forçado ou manipulado seu corpo para dentro do compactador, tentando disfarçar o ato como um acidente. Além disso, há o detalhe de que a análise dos telefones e computadores de Phoebe revelou mensagens e buscas que indicavam que ela queria fazer mudanças em sua vida, o que seria inconsistente com uma decisão de tirar a própria vida. Esses indícios contraditórios levantaram dúvidas sobre o estado emocional de Phoebe nos dias que antecederam sua morte e alimentaram teorias de que ela estava em um momento de transformação, talvez planejando se afastar de Anthony e iniciar uma nova fase. Sua família, em especial sua mãe, sempre acreditou que Phoebe não teria se colocado voluntariamente em uma situação tão extrema e que, mesmo com seus desafios pessoais, ela tinha sonhos e planos que não se alinhavam com a explicação de suicídio. A própria investigação forense levantou pontos questionáveis. Marcas e arranhões nas mãos e nos braços de Phoebe, por exemplo, indicavam uma possível luta ou tentativa de defesa. Esses detalhes, que poderiam sugerir uma intervenção de terceiros, foram aparentemente minimizados na análise oficial. Outro aspecto intrigante foi a falta de gravações de segurança que poderiam ter registrado momentos críticos nas horas antes da morte dela. Embora existissem câmaras no edifício, algumas partes não foram filmadas ou estavam fora de funcionamento, o que deixou uma lacuna que nunca foi explicada de forma convincente. Esse apagão das câmaras alimentou teorias de que alguém poderia estar envolvido e talvez tivesse manipulado as gravações ou evitado ser registrado. O caso de Phoebe também destacou falhas no sistema de justiça australiano, especialmente na maneira como mortes suspeitas são tratadas. Após uma forte pressão pública, houve um inquérito sobre o caso, mas o verdito oficial permaneceu o mesmo, com as autoridades reafirmando que não havia provas suficientes para considerar a morte de Phoebe um homicídio. No entanto, a persistência da família de Phoebe em buscar respostas manteve o caso vivo na mídia e entre investigadores independentes. Com o tempo, o caso de Phoebe se tornou um símbolo para muitos, representando a luta de famílias que enfrentam barreiras ao tentarem descobrir a verdade sobre mortes suspeitas de entes queridos. Há também um impacto psicológico e emocional profundo nos familiares e amigos de Phoebe, que nunca tiveram um fechamento verdadeiro. Para sua mãe, pai e irmãos, a perda foi devastadora e agravada pela sensação de que as autoridades não exploraram todas as possibilidades. A cada ano, a família continua a fazer vigílias em homenagem a Phoebe, buscando manter viva a memória dela, ao mesmo tempo, esperando que um dia a verdade completa seja revelada. Mesmo anos após sua morte, o caso ainda atrai atenção e provoca discussões, com algumas pessoas acreditando que evidências críticas podem ter sido negligenciadas ou que alguém, em algum momento, sabe mais do que está sendo revelado. Para muitos que seguem o caso, Phoebe Antsuk é mais do que uma história trágica. Ela é vista como um exemplo de como o sistema pode falhar em situações onde há dúvidas legítimas e perguntas sem respostas claras. O caso dela continua sendo um mistério que gera um misto de tristeza e revolta entre aqueles que sentem que a justiça não foi devidamente aplicada. Com o passar dos anos, o caso de Phoebe Antsuk passou a ser analisado também sob uma perspectiva mais ampla, questionando não apenas as falhas específicas da investigação, mas também o próprio sistema que lida com casos de mortes suspeitas. Especialistas e advogados começaram a pedir mudanças na maneira como investigações desse tipo são conduzidas, sugerindo a criação de normas mais rígidas para garantir uma análise minuciosa e imparcial. Muitos questionam porque a polícia aceitou tão rapidamente a hipótese de acidente ou suicídio, ignorando aspectos que poderiam ter indicado um cenário de violência. Além disso, o papel da mídia e o interesse público tornaram-se forças poderosas para manter o caso ativo. Em programas de televisão e documentários, a história de Phoebe foi amplamente explorada, aumentando a pressão sobre as autoridades para reavaliarem os detalhes. Esses programas trouxeram novos olhares sobre evidências que, para muitos, poderiam ter sido consideradas sinais de envolvimento de terceiros. A família de Phoebe tem usado essa atenção para tentar encontrar aliados dispostos a ajudar na busca por justiça, incluindo jornalistas, ativistas e advogados especializados em casos de negligência e falhas processuais. Outros casos semelhantes começaram a vir à tona na Austrália, destacando um padrão de investigações falhas em mortes consideradas acidentais. Cada nova denúncia ou caso reaberto fortalece o movimento em memória de Phoebe, transformando-a em um símbolo da luta por mudanças sistémicas e pelo direito das famílias de questionarem explicações oficiais que parecem incompletas ou insatisfatórias. Enquanto isso, Anthony Ampel, o ex-namorado de Phoebe, continuou a gerar controvérsias. Algumas fontes relataram que ele evitava falar publicamente sobre o caso, mantendo-se afastado dos debates e das investigações posteriores. Sua postura levantou ainda mais suspeitas, e muitos se perguntam se ele teria informações adicionais que nunca foram reveladas. Contudo, até hoje, Anthony não foi formalmente acusado de qualquer crime relacionado à morte de Phoebe, e as autoridades continuam a afirmar que não possuem provas suficientes que indiquem a participação dele ou de outra pessoa no ocorrido. Para a mãe de Phoebe, Natalie, o compromisso de buscar justiça para a filha se transformou em uma missão de vida.
Ela frequentemente participa de eventos, palestras e encontros para compartilhar a história de Phoebe e conscientizar outras famílias sobre os desafios que podem surgir em investigações policiais. O luto se entrelaça com uma vontade incansável de lutar contra o sistema, na esperança de que mudanças futuras evitem que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento e pelas mesmas frustrações. Essa luta tem inspirado muitas pessoas na Austrália e ao redor do mundo, que veem em Natalie uma figura de resistência e determinação. Em última análise, o caso de Phoebe Unsuk deixa muitas perguntas sem respostas e levanta questões perturbadoras sobre as circunstâncias de sua morte e sobre o papel das autoridades em assegurar justiça. Para muitos, a falta de uma explicação convincente é difícil de aceitar e o caso continua a gerar novas teorias e investigações informais. A morte de Phoebe, embora trágica, tornou-se um catalisador para um movimento mais amplo em prol de transparência, responsabilidade e compaixão no tratamento de casos de morte suspeita. Até que uma nova investigação oficial seja aberta, ou até que surjam evidências mais concretas que possam reescrever a narrativa do que aconteceu naquele 2 de dezembro de 2010, o caso de Phoebe permanece como um enigma. Para os que acompanharam o caso desde o início, o mistério não é apenas sobre o que aconteceu fisicamente com Phoebe, mas também sobre o porquê de uma investigação tão cheia de lacunas e inconsistências. A luta da família de Phoebe por respostas se tornou um símbolo da perseverança contra um sistema que, muitas vezes, parece ignorar os detalhes mais sombrios. Esse sistema, que deveria proteger e servir à população, falhou ao fornecer uma explicação definitiva e confiável para a morte de uma jovem com tanto a oferecer e com uma vida inteira pela frente. Os anos passam, mas a dor da perda não diminui e a falta de clareza sobre o que aconteceu continua a atormentar aqueles que amavam Phoebe. Sua mãe, Natalie, frequentemente relembra momentos felizes que compartilhavam e reflete sobre como Phoebe seria hoje, caso estivesse viva. A memória de sua filha não é apenas uma lembrança pessoal, é uma força que impulsiona a sua luta por justiça e por mudanças sistémicas. Outras famílias que passaram por situações semelhantes encontram em Natalie e no caso de Phoebe uma fonte de inspiração e de apoio para questionar as autoridades e exigir respostas, mesmo quando o sistema parece determinado a encerrar os casos rapidamente. Ao longo do tempo, o caso de Phoebe trouxe à tona uma discussão fundamental sobre a saúde mental e o tratamento de jovens que enfrentam desafios emocionais. Embora Phoebe fosse uma jovem com momentos de turbulência interna, ela também era alguém com esperanças e objetivos. Sua história destaca a complexidade da saúde mental, lembrando-nos de que o sofrimento de alguém não pode ser reduzido a uma explicação simplista de depressão ou impulsividade. O caso levanta perguntas sobre como a sociedade percebe e trata pessoas que estão passando por momentos difíceis e como isso pode influenciar a maneira como casos de morte suspeita são interpretados pelas autoridades. Enquanto a verdade completa sobre o que aconteceu com Phoebe ainda permanece oculta, o impacto de sua história continua a ecoar. Sua morte não foi em vão para aqueles que a amavam. Ela deu origem a um movimento que exige mais transparência e responsabilidade nas investigações policiais. Mesmo que as respostas nunca venham completamente, o caso de Phoebe ensina uma lição profunda sobre a importância de questionar o que nos é apresentado como verdade e de não aceitar explicações que parecem simplistas diante de evidências complexas. A cada aniversário de sua morte, familiares, amigos e apoiadores se reúnem em sua memória, renovando a esperança de que um dia todas as perguntas terão respostas. Enquanto isso, a luta pela justiça por Phoebe Unsuk permanece viva, inspirando uma comunidade que acredita que a busca pela verdade é um direito inegável, independentemente do tempo que isso possa levar. A história de Phoebe segue como um lembrete constante de que cada vida merece uma investigação justa e completa e de que o amor de uma família pode ser uma força implacável, até mesmo contra os obstáculos mais desafiadores e os mistérios mais profundos. Apesar dos anos que passaram, o caso de Phoebe ainda desperta inquietações, não só entre seus familiares, mas também entre pessoas que nunca a conheceram e que, mesmo assim, se solidarizam com a injustiça que parece cercar essa história. A cada nova análise do caso, surgem mais nuances, e as suspeitas só aumentam, alimentadas pela sensação de que algo crucial foi deixado para trás na investigação oficial. Para a mãe de Phoebe, essa luta não é apenas sobre descobrir o que realmente aconteceu, é também sobre honrar a memória da filha. Natalie não quer que Phoebe seja lembrada apenas pelo mistério de sua morte, mas pelo brilho que tinha em vida. Ela continua a se mobilizar para que, em um futuro próximo, mudanças sejam feitas nos protocolos de investigação e nas leis de modo a prevenir que outros pais sofram o que ela e sua família sofreram. Esses esforços já começaram a reverberar, inspirando propostas legislativas para garantir mais rigor e transparência nos casos de morte suspeitas, como a criação de revisões automáticas para investigações encerradas com muitas lacunas e inconsistências. O caso de Phoebe, no entanto, também chama atenção para o papel da mídia e como a pressão pública pode influenciar uma investigação. Desde que o caso começou a ser amplamente divulgado, ele recebeu cobertura de jornais, documentários e programas de televisão que investigaram detalhes omitidos ou subestimados na análise inicial. A mídia trouxe especialistas forenses e psicólogos para discutirem publicamente pontos duvidosos, e isso contribuiu para uma nova consciência coletiva sobre a importância de um sistema de justiça transparente e eficiente.
As redes sociais também tiveram um papel significativo, permitindo que pessoas de todas as partes do mundo discutissem o caso, levantassem teorias e se unissem ao pedido de reabertura da investigação. Embora Anthony Ampel e outras pessoas próximas a Phoebe tentem seguir em frente, os questionamentos não cessaram. Anthony, em particular, enfrenta críticas e suspeitas que nunca foram totalmente afastadas, mesmo sem provas concretas contra ele. Para alguns, o comportamento dele após a morte de Phoebe levanta dúvidas, enquanto para outros, é uma reação compreensível diante de uma tragédia tão incomum. A complexidade do caso o deixa preso em uma área cinzenta, onde as respostas parecem sempre escapulir, e onde a verdade, se é que existe uma única verdade, parece estar permanentemente fora de alcance. Ainda assim, a história de Phoebe não se limita a um mistério policial. Ela representa a luta contra um sistema que, em muitos casos, privilegia explicações simplistas e deixa de lado uma análise mais profunda, especialmente quando envolve jovens enfrentando dificuldades emocionais. Esse caso desperta reflexões sobre como a sociedade, as autoridades e até mesmo as famílias podem abordar com mais sensibilidade as complexidades da saúde mental, promovendo uma cultura de apoio em vez de julgamentos rápidos. Para Natalie e para as muitas pessoas que acompanham o caso, o desfecho ideal não seria apenas a resolução do mistério, mas também a implementação de políticas mais humanizadas e rigorosas. A família de Phoebe e os ativistas esperam que uma mudança verdadeira ocorra no sistema investigativo, que aprenda com os erros e limitações revelados neste caso e que assegure que nenhuma outra família enfrente barreiras tão dolorosas na busca por respostas. Até hoje, Phoebe Ansuk permanece como uma figura enigmática, cuja vida e morte deixaram um impacto profundo em tantas pessoas. Sua história é constantemente recontada, não como um caso resolvido, mas como um lembrete da persistência de uma mãe, da fragilidade dos sistemas humanos e da necessidade de justiça. Enquanto novas evidências não aparecem e enquanto as perguntas ainda ficam sem respostas, o caso de Phoebe continuará sendo um símbolo de resistência e o apelo contínuo para que, um dia, a verdade seja finalmente revelada. O tempo passa, mas para aqueles que amavam Phoebe, o sofrimento continua tão presente quanto no primeiro dia. Eles vivem entre a lembrança do sorriso, da alegria e do espírito livre que Phoebe exibia e o peso constante das perguntas sem respostas que assombram suas vidas. Natalie, sua mãe, tornou-se uma figura incansável, conduzida pelo amor e pela dor, determinada a desafiar as conclusões oficiais e a expor qualquer detalhe negligenciado. Ela segue compartilhando a história da filha em conferências, entrevistas e eventos voltados à conscientização, na esperança de que alguém, em algum lugar, ouça e traga uma nova peça para esse quebra-cabeça. A luta da família de Phoebe trouxe algumas mudanças significativas. Graças à atenção pública e à pressão de ativistas, novas diretrizes de revisão forense e protocolos de investigação têm sido discutidos pelas autoridades. Organizações de direitos civis e advogados têm pressionado por maior independência nas investigações e revisões de casos encerrados sob circunstâncias suspeitas. Em várias ocasiões, advogados e criminologistas questionaram como uma jovem em um estado tão alterado poderia ter a capacidade física de se arrastar até o compactador de lixo e entrar por uma abertura tão estreita. Esse questionamento técnico ganhou força e impulsionou a proposta de investigações independentes em casos complexos, como o de Phoebe, onde explicações simplistas parecem não dar conta da realidade dos fatos. Entretanto, mesmo com esses avanços, o sistema de justiça continua lento e hesitante em reabrir oficialmente o caso. Isso frustra a família de Phoebe e gera um sentimento de impotência para muitos. Cada aniversário da morte dela é uma lembrança dolorosa, mas também uma reafirmação da luta por uma verdade que se mantém fora de alcance. Em cerimonias e encontros anuais, amigos, familiares e apoiadores de Phoebe continuam a se reunir para honrar sua memória e renovar os votos de que a justiça será feita. É um ritual de amor e de dor, uma forma de manter viva sua história e uma maneira de manter a pressão sobre as autoridades para que reconsiderem o caso. A lembrança de Phoebe ultrapassou fronteiras, e sua história ressoou com pessoas em outros países que enfrentaram situações semelhantes. Ela é lembrada não apenas como uma jovem que morreu tragicamente, mas como um símbolo de uma causa que clama por justiça. Sua mãe, Natalie, agora vê sua luta não apenas como uma questão pessoal, mas como um chamado para promover mudanças que beneficiem outras famílias que se deparam com investigações inconclusivas. Natalie e outras mais em situações semelhantes se uniram para formar grupos de apoio e advocacia, pressionando por leis que assegurem que nenhuma morte seja investigada sem o devido cuidado e que cada família possa confiar que a verdade será buscada incansavelmente. O caso de Phoebe Ansuk é, assim, uma história complexa, entrelaçada por amor, dor, mistério e uma busca incessante por respostas. É uma história que fala sobre o vínculo indestrutível de uma família, a força de uma mãe e a falibilidade dos sistemas humanos. Ao longo dos anos, o legado de Phoebe se consolidou como um chamado à justiça e uma lembrança de que a busca pela verdade não deve ser abandonada, independentemente dos obstáculos. Enquanto a luta continua, Natalie e os que a apoiam guardam a esperança de que, um dia, a verdade virá à tona, mesmo que seja apenas para trazer alguma paz para os que ficaram. Enquanto o caso de Phoebe continua sem um desfecho, ele persiste também na memória coletiva,
tanto como uma tragédia pessoal quanto como um exemplo das fragilidades de um sistema judicial que deveria garantir transparência e segurança. O tempo que passa só parece aumentar o compromisso da família e dos apoiadores com a busca de respostas, mantendo viva a esperança de que, um dia, a verdade possa emergir, seja em forma de uma nova evidência, de um depoimento tardio ou de uma revisão judicial. A pressão por uma reabertura do caso fez com que outros advogados e especialistas se interessassem em investigar o ocorrido com um olhar novo. Eles passaram a revisar relatórios, comparar depoimentos e procurar por inconsistências que possam ter sido negligenciadas. A tecnologia forense também evoluiu e muitas evidências que, na época, eram limitadas agora poderiam ser analisadas com maior precisão. Algumas pessoas acreditam que a reanálise das provas poderia trazer à luz novos dados que fortaleceriam as dúvidas sobre a hipótese oficial de acidente. Isso tem levado a pedidos por uma revisão das amostras biológicas e digitais que poderiam esclarecer partes ainda obscuras dessa história. Nathalie não se limita apenas ao aspecto técnico da investigação. Para ela, é crucial que a memória de Phoebe não seja reduzida a um enigma não resolvido. Ela continua a defender a imagem da filha, relembrando as qualidades e aspirações de Phoebe, que tanto amava a vida e tinha uma visão única do mundo. Esse esforço para resgatar a imagem positiva de Phoebe serve como um lembrete constante de que, por trás dos relatórios forenses e dos detalhes macabros, existia uma pessoa real, com sonhos e um futuro que foi tragicamente interrompido. No contexto da luta por respostas, a história de Phoebe também trouxe uma nova compreensão sobre a importância da saúde mental e do apoio emocional. Para muitos que ouviram sobre o caso, a história de Phoebe revela as dificuldades enfrentadas por jovens que lidam com ansiedades e conflitos pessoais, e a forma como essas dificuldades podem, infelizmente, ser mal interpretadas ou descartadas em investigações. A necessidade de apoiar e compreender a complexidade da saúde mental se tornou um tema central entre aqueles que defendem a reabertura do caso. Eles argumentam que, em vez de se descartar rapidamente uma morte como consequência de um estado emocional frágil, cada detalhe deve ser cuidadosamente examinado. Enquanto isso, Nathalie continua a encontrar forças em cada nova pessoa que se une à sua causa, em cada palavra de apoio e em cada manifestação de solidariedade. Ela transformou o luto e a saudade em uma missão que transcende a própria Phoebe, abrangendo outras famílias que também esperam por respostas. Essa rede de apoio cresceu ao longo dos anos, unindo pais, irmãos e amigos de outras vítimas que, assim como Phoebe, se viram envolvidos em mortes cercadas de mistérios e dúvidas. Essa conexão com outras famílias traz a Nathalie um tipo de consolo, um lembrete de que, mesmo sem uma solução final, o esforço de manter viva a memória de Phoebe já teve um impacto positivo. Graças a essa rede de apoio, novos debates estão surgindo, questionando o papel das autoridades e propondo reformas nas investigações de mortes suspeitas, especialmente quando envolvem jovens que, assim como Phoebe, têm um histórico de desafios emocionais. Por fim, a história de Phoebe permanece como um enigma doloroso que ressoa na mente e no coração de todos que acompanharam o caso. Ela se tornou, paradoxalmente, uma fonte de inspiração para mudanças e para um novo olhar sobre o sistema investigativo. A esperança de Nathalie e de todos que se juntaram a ela é que, um dia, as dúvidas possam ser dissipadas e que a história de Phoebe tenha, enfim, uma conclusão que traga paz e verdade. Até lá, a luta por justiça continua, uma luta feita de lembranças, de amor e de uma crença inabalável de que a verdade, por mais escondida que esteja, merece ser revelada. E assim, Nathalie segue, incansável, com uma força que muitos descrevem como extraordinária. Ela não apenas exige respostas para o que aconteceu com Phoebe, mas também se dedica a garantir que outras famílias não enfrentem os mesmos obstáculos que ela encontrou. A cada entrevista, a cada evento, a cada manifestação pública, Nathalie procura manter a chama da memória de Phoebe acesa e inspirar mudanças significativas no sistema de justiça. Ela se tornou uma defensora de reformas que garantam investigações transparentes e completas, especialmente em casos com sinais de irregularidades. A presença de Nathalie é uma constante lembrança de que a justiça não é um conceito abstrato, ela representa o direito de cada pessoa a uma explicação verdadeira, de cada família a um fechamento que honra a memória dos seus entes queridos. Com o tempo, outras vozes se juntaram à sua, advogados, jornalistas, ativistas e até ex-policiais que acreditam que o caso de Phoebe merece uma nova análise, uma investigação mais profunda e cuidadosa. E Nathalie não está sozinha. A campanha por justiça em nome de Phoebe tem sido fortalecida por pessoas de diversas áreas que compartilham a visão de uma justiça mais humana e sensível. Algumas dessas pessoas foram profundamente tocadas pela história de Phoebe, ao ponto de dedicarem tempo e recursos para investigar aspectos do caso por conta própria, apresentando novas teorias, pontos de vista e possíveis pistas que as autoridades ignoraram. São esforços como esses que mantêm viva a esperança de que, eventualmente, uma nova investigação possa ser aberta e que perguntas cruciais possam finalmente ser respondidas. Para Nathalie, cada novo apoio é um lembrete de que Phoebe não foi esquecida e de que sua luta não é em vão. Ela vê em cada mensagem de solidariedade uma prova de que o amor e a verdade ainda podem prevalecer, mesmo diante de um sistema falho. Ela acredita que,
Por mais que as respostas estejam ocultas, elas existem e devem ser descobertas, seja pela reabertura formal do caso ou por algum avanço inesperado que traga clareza aos detalhes ainda obscuros. A busca por justiça, no entanto, é exaustiva. Cada etapa é marcada por desafios emocionais e por momentos de desânimo. Mas Natalie, motivada pela memória de sua filha, não permite que essas dificuldades a desviem de sua missão. Ela continua, sabendo que a verdade de Phoebe pode servir como um legado, não apenas para aqueles que a amaram, mas também para todas as pessoas que acreditam em um sistema de justiça mais honesto e humano. A história de Phoebe se transformou, ao longo dos anos, em um símbolo de resiliência, representando todas as famílias que um dia buscaram respostas e foram ignoradas, desacreditadas ou simplesmente silenciadas. E, enquanto não houver respostas definitivas, o caso de Phoebe permanecerá em aberto, como uma ferida que não cicatriza, um apelo contínuo para que a verdade seja revelada e que cada vida perdida receba a dignidade de uma investigação justa e completa. Natalie sonha que um dia, finalmente, poderá encontrar a paz. Ela imagina um futuro onde cada pedaço da história de Phoebe seja compreendido, onde cada dúvida seja resolvida. Até esse momento chegar, ela segue adiante, determinada a carregar o legado da filha e a lutar pela justiça, não só por Phoebe, mas por todas as vozes que ainda aguardam ser ouvidas. À medida que Natalie segue nessa caminhada, ela enfrenta tanto o peso da perda quanto as complexidades de um sistema que, muitas vezes, parece trabalhar contra aqueles que buscam a verdade. O desgaste emocional é imenso e os anos de luta deixaram cicatrizes profundas. No entanto, o vínculo inquebrável com a memória de Phoebe é o que lhe dá forças para prosseguir. Ela vê nessa busca uma missão, algo que transcende a dor pessoal e assume um caráter quase coletivo, como se falasse por todas as famílias que enfrentam o mesmo tipo de sofrimento e injustiça. Conforme o caso se mantém vivo na mídia e nas redes sociais, ele desperta um interesse crescente na comunidade de investigadores independentes e defensores dos direitos civis, que continuam questionando as circunstâncias e os métodos usados pelas autoridades na investigação inicial. Há um desejo compartilhado de examinar todos os detalhes, reavaliar provas antigas e aplicar as mais recentes técnicas forenses para iluminar áreas ainda envoltas em sombras. Alguns especialistas sugerem que, com o avanço da tecnologia, evidências que antes eram inconclusivas poderiam, hoje, fornecer pistas importantes. No entanto, apesar do apoio crescente, ainda há obstáculos burocráticos e legais para que o caso seja formalmente reaberto. Natalie entende que, em muitos casos, essa luta pode ser longa e extenuante, mas ela se agarra à esperança de que, com o apoio de uma comunidade cada vez maior, algum dia uma reviravolta ocorrerá. Ela deseja que o sistema compreenda que cada vida humana merece respeito e uma análise cuidadosa, e que nenhum caso de morte, principalmente em circunstâncias suspeitas, deve ser encerrado sem esgotar todas as possibilidades de investigação. Por outro lado, enquanto Natalie lida com as dificuldades e avanços intermitentes na luta por justiça, ela também se dedica a projetos que honrem a memória de Phoebe de forma positiva. Ela apoia organizações de saúde mental, promovendo conscientização sobre os desafios emocionais enfrentados por jovens e a importância de se oferecer um suporte adequado para aqueles que enfrentam crises emocionais. Para ela, esse aspecto da vida de Phoebe, a sensibilidade, a vulnerabilidade e a luta pessoal contra ansiedades, precisa ser abordado para que sua filha seja lembrada por sua força e coragem, e não apenas pelas circunstâncias trágicas de sua morte. Esses projetos, além de ajudarem outras pessoas, oferecem a Natalie uma maneira de lidar com o luto. Ela encontra um tipo de paz ao transformar a memória de Phoebe em uma força de mudança, uma maneira de proteger outros jovens que podem estar passando por desafios semelhantes. Dessa forma, o amor e a perda se fundem em algo construtivo e positivo, permitindo que a presença de Phoebe continue a impactar o mundo de maneira profunda e significativa. E, enquanto a luta pela verdade prossegue, Natalie permanece vigilante e incansável, com o coração e a mente firmes em sua missão. Para ela, cada pequeno avanço é uma vitória, cada novo aliado é uma luz no caminho. E cada momento de solidariedade é uma lembrança de que a memória de Phoebe vive, de que sua história ainda não terminou. Natalie acredita que, mesmo que leve uma vida inteira, ela nunca desistirá de buscar respostas, pois essa busca não é apenas pelo passado, mas também pelo futuro, um futuro onde outras famílias possam encontrar justiça e compreensão. A jornada de Natalie e todos os que se uniram a ela se transformou, assim, em um símbolo de resistência contra um sistema muitas vezes falho e de amor incondicional por uma filha cuja vida terminou abruptamente. E, até o dia em que todas as perguntas tiverem respostas, o caso de Phoebe Anso continuará a ressoar como uma história inacabada, uma história de dor e amor, de perda e esperança, e, acima de tudo, de uma mãe que nunca deixará de lutar pela verdade. A persistência de Natalie em buscar a verdade, mesmo diante de tantas dificuldades, tornou-se um farol para outras famílias que também enfrentam o silêncio das autoridades e a falta de transparência em investigações sobre a morte de seus entes queridos. Ela transformou o luto em um movimento que vai além da justiça por Phoebe. É um movimento que desafia o sistema a evoluir, a se tornar mais humano e comprometido em esclarecer os mistérios que envolvem vidas que foram abruptamente interrompidas.
O caso de Phoebe também abriu espaço para que questões fundamentais sobre o tratamento de jovens adultos pelo sistema de justiça fossem discutidas em público. Para muitos, Phoebe simboliza uma juventude muitas vezes incompreendida e estigmatizada, especialmente quando enfrenta dificuldades emocionais. Há quem diga que o sistema foi rápido demais em categorizar sua morte como um acidente, como se ignorasse que jovens com históricos emocionais complexos ainda são indivíduos com uma rede de apoio, sonhos e uma vida pela frente. A história de Phoebe, ao se tornar pública, trouxe à tona o impacto das negligências e dos julgamentos precipitados, e Natalie espera que, um dia, esse debate ajude a reformular a maneira como casos semelhantes são tratados. Os passos para essa transformação, embora lentos, já começam a ser notados. Inspiradas pela persistência de Natalie, algumas mudanças estão sendo propostas em relação à forma como a polícia e os legistas tratam mortes consideradas suspeitas. Entre elas, iniciativas para revisar casos que foram encerrados sem uma explicação satisfatória e uma abordagem mais cuidadosa e multidisciplinar ao investigar mortes que envolvem jovens. Em um cenário ideal, essas mudanças protegeriam outras famílias da incerteza dolorosa que Natalie e sua família enfrentaram. Enquanto isso, Natalie continua mantendo vivo o legado de Phoebe em todos os espaços que consegue alcançar. Ela faz questão de falar sobre a filha, não apenas para exigir justiça, mas para que o mundo conheça a jovem cheia de vida, amável e criativa que era Phoebe. Ela compartilha memórias, fotografias e anedotas que revelam o lado humano de Phoebe, sua bondade e sensibilidade, seus talentos artísticos e sua paixão pela vida. Cada uma dessas lembranças é uma forma de preservar a essência de Phoebe, garantindo que ela não seja reduzida a uma estatística ou um enigma não resolvido. Em cada entrevista, Natalie reforça a importância de uma investigação transparente, baseada em fatos e que honra as vidas daqueles que partiram. A dor de perder um filho é algo que nenhum pai ou mãe deseja passar, mas a dor de não ter respostas é um sofrimento que Natalie se recusa a aceitar. Ela acredita que sua missão não se limita ao presente. Ela sabe que sua luta é também um compromisso com as gerações futuras. E, embora o caminho seja incerto, ela está determinada a seguir em frente até o fim. A comunidade que apoia Natalie compartilha essa visão. Cada pessoa que lê sobre o caso, que assina uma petição, que participa de eventos em memória de Phoebe, está, de alguma forma, carregando um pedaço desse fardo, ampliando o alcance da voz de Natalie e dando à sua luta uma dimensão coletiva. Juntos, eles formam uma corrente de apoio que ultrapassa fronteiras e barreiras, unindo pessoas de diferentes histórias e contextos em torno de uma causa comum. Assim, enquanto os dias e os anos passam, o caso de Phoebe Unsuk permanece como uma história em constante movimento. É um relato de amor imortal, de resiliência e de um desejo inabalável de justiça. E, embora as respostas possam parecer distantes, Natalie e todos os que caminham ao seu lado acreditam que a verdade, um dia, virá à tona. Para eles, essa não é apenas uma promessa, é uma convicção, uma certeza de que, no final, a justiça prevalecerá. Até lá, a memória de Phoebe continuará a ser um símbolo de resistência. Ela vive nas lembranças de sua mãe, nas ações de quem a conheceu, nos corações de desconhecidos que se comovem com sua história. E Natalie seguirá em frente, sabendo que cada passo que dá em direção à verdade é, ao mesmo tempo, uma homenagem à filha e um ato de coragem que inspira o mundo a nunca desistir do que é justo e verdadeiro.